Acredito que assim como eu, você tem ouvido falar para todo lado sobre clareza de vida, constância, foco, disciplina, e você tem se perguntado, tá, mas esse tanto de coisa e por onde que eu começo? Eu tô fazendo esse vídeo e mais uma outra série de vídeos para te mostrar por onde começar. Então, por onde eu começo, como, o que eu faço, tudo eu vou te explicar ao longo de todos esses vídeos. E esse é o primeiro vídeo. Nele eu vou te falar o primeiro passo. Tá, sua vida tá uma bagunça, tá tudo precisando ser organizado. Por onde você vai começar? Isso que nós vamos ver nesse vídeo. E se você gostou do tema desse vídeo, eu gostaria de te pedir para curtir, que isso me ajuda a entender que você gostou e que eu posso estar trazendo mais vídeos como esse, tá? E se você também não for inscrito desse canal ainda, se inscreve aqui que eu vou estar trazendo mais outros vídeos que vão te ajudar a buscar de fato e a dar passos concretos em busca de ter mais clareza de vida, mais constância, mais foco e mais disciplina, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda, mas pode me chamar de Duda. E eu sou uma fã, apaixonada por desenvolvimento pessoal e por busca de autoconhecimento e de ser sua melhor versão, digamos assim, né? No entanto, ao longo desses anos, né, que eu tenho buscado um pouco conhecer mais sobre isso e melhorar a minha vida também, eu tenho observado que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, você precisa ser constante. Ah, você precisa ser disciplinado. Ah, você precisa ser isso, você precisa fazer aquilo, você precisa de estar com X pessoas. No entanto, ninguém lhe fala exatamente como que você vai começar esse processo. E isso foi uma grande dificuldade para mim também, porque eu vi assim, ah tá, agora eu sei que eu tenho condição de melhorar de vida. Mas por onde eu começo? Eu olhava para um lado, estava bagunçado, eu olhava para o outro, estava bagunçado também. E eu não sabia por qual parte da minha vida começar para de fato eu me tornar uma pessoa disciplinada, uma pessoa constante, uma pessoa que consegue fazer aquilo que se propôs. E quando eu falo disso, eu não falo nem de mudanças extraordinárias assim, sabe? Mas eu falo assim, de começar a melhorar de vida mesmo, no simples que seja, sabe? Pelo menos ter uma chance de respirar, sabe, ao longo da vida, ao longo dos dias. E aí eu tenho buscado muitas coisas sobre isso. E o que de fato começou a me mudar, né, e a mudar a minha vida, foi quando eu vi um vídeo de uma pessoa de uma mulher, né, que chama May Dutine. Depois eu posso deixar o nome dela aqui pra vocês. E aí, nesse vídeo dela, ela colocava assim: arrume sua casa, arrume sua vida. E aí, sem muita pretensão, nunca tinha ouvido dela e tal, assim, sem muita pretensão, fui lá e cliquei no vídeo, assim, falei, deixa eu ver isso daqui. E aí, quando ela começou a falar no vídeo, era como se abrisse, assim, um céu pra mim e falasse assim, não, de fato, é por essa área que eu tenho que começar. E é isso que eu tô falando pra vocês aqui, nesse momento, por onde vocês também vão começar, que é, comece pela sua casa. Eu sei que você escutando isso, comece pela sua casa, vai parecer assim, nossa, mas tem tantas outras coisas mais importantes para me fazer. Eu tô com dívida, tô com isso, tô com aquilo. Não é minha casa o mais importante nesse momento. E eu realmente entendo também esse pensamento quando você tá, talvez, pensando aí do lado, que eu também já pensei desse jeito. Mas, gente, quando eu comecei a focar na minha casa, arrumar a minha casa, tentar manter a minha casa organizada, é como se abrisse um espaço na minha mente para que eu pudesse pensar em outras coisas. E aí, buscando sobre isso, né? Eu sempre gostei de ler e vocês vão ver muito vídeo aqui no canal. Eu tenho muito vídeo no canal, inclusive, sobre livros. E aí eu li um livro que falava assim, 12 regras para a vida. E nesse livro, ele falava uma coisa muito interessante que eu notei no roteiro desse vídeo para falar aqui com vocês. Que ele falava assim, na regra 6... deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E ali nessa parte, né, nem é muito sobre o que ele vai falando, ele vai desenvolvendo, mas quando eu li essa parte do livro, nessa regra, eu entendi que eu não tinha domínio sobre as coisas lá de fora. Eu provavelmente não ia conseguir arrumar tudo num piscar de olhos, tudo em uma semana, organizar minha vida financeira, a minha vida profissional, não ia se resolver tudo na maior rapidez, mas que a minha casa eu poderia organizar. E foi aí que eu comecei a organizar.
Quando eu falo de organizar, isso não significa que você vai chegar aqui na minha casa e vai ver tudo intocável. Não é isso, tá, gente? Não é isso, porque provavelmente não vai ser assim. Se você chegar aqui, você vai ver alguma coisa e outra coisa fora do lugar. Mas o que é isso? Comecei a me programar mais para comer, eu comecei a me programar mais para organizar coisas como lavar vasilha, como arrumar cama, coisas simples da vida que a gente às vezes não percebe que transforma a nossa vida. Por quê? Quando você está pensando em mudar de vida, normalmente está tudo bagunçado interiormente, né? O seu interior está todo bagunçado, você não está conseguindo entender nada do que está passando dentro de você. E aí, esse interior, ele se manifesta no seu exterior, no seu ambiente. Então, geralmente, uma pessoa que que tá toda bagunçada por dentro, né? Até o livro Milagre da Manhã também vai falar sobre isso, que um jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então, aí você tá pensando, por quê, tá? Mas por quê? Mas o porquê? Às vezes, o nosso interior está tão bagunçado, tão desorganizado, nós não sabemos o que nós estamos sentindo, o que está passando na nossa mente, nós não sabemos de nada que está acontecendo dentro de nós, que isso acaba refletindo no nosso exterior. Então, da mesma forma que o nosso interior, que a nossa cabeça está bagunçada, que nós não sabemos o que vamos fazer com a nossa vida, nós refletimos isso no nosso ambiente. Então, o nosso ambiente, principalmente a nossa casa, porque ainda no nosso serviço nós precisamos de manter um mínimo de organização, porque nos é obrigado. Mas na nossa casa ninguém nos obriga. Então, o que acontece muitas vezes é que aí a gente começa a deixar de um jeito desleixado a nossa casa, começa a deixar as coisas fora do lugar, começa a deixar as bagunças ali daquele jeito mesmo, depois eu resolvo, depois nunca vem. O nosso guarda-roupa tá todo bagunçado, as roupas estão tudo reviradas, aquela coisa toda. E eu não falo isso, gente, de um dia só, porque talvez também você chegar aqui na minha casa, você vai chegar um dia que talvez esteja tudo bagunçado, ou pelo menos as coisas, alguma coisa fora do lugar. Mas o problema tá no todo dia, sabe? O problema tá todo dia tá bagunçado, todo dia tá desse jeito, todo dia tá desorganizado. Esse é o problema. E quando você aceita que o seu exterior esteja todo dia bagunçado, você não dá tempo para sua mente relaxar, para sua mente pensar. Porque aí você vai saber lá que tem vasilha, que tem louça, que tem chão, que tem roupa para lavar, que tem poeira na janela, que tem isso, que tem aquilo. Se você tiver cachorro como eu, que tem o cachorro para dar banho, que tem o cachorro para levar para passear, aquela coisaiada toda que vai ocupando espaço na sua cabeça. E as coisas que você realmente precisa de ter tempo para pensar, para raciocinar, você não tem, porque você fica ocupado demais pensando nas coisas que você tem para fazer e não faz. Então esse vídeo é por onde começar. Comece pela sua casa. Uma casa organizada vai te dar liberdade para poder pensar em outras coisas. Sabe, uma casa organizada vai te dar paz de você acordar e saber que você tá tranquilo, sabe? Porque que tá tranquilo, que você não precisa de preocupar, que você sabe que vai ter vasilha para você fazer na hora do almoço, né? Vasilha limpa para você usar na hora do almoço. Você vai saber que vai ter um copo para você tomar água, gente, sabe? É coisa básica. E aí, às vezes, a gente fica pensando assim, eu preciso mudar de vida, eu preciso de arrumar a coisa mais mirabolante possível para mudar a minha vida. Mas a gente não consegue ter domínio sobre a nossa própria casa. A gente não consegue ter domínio sobre as coisas que a gente tem, sabe? E às vezes a gente tá querendo ter mais. E isso é uma coisa, às vezes, que eu falo pra vocês e eu falo pra mim. Inclusive, eu tenho pegado isso de mantra, sabe? Como uma vida, assim, uma direção da minha vida, sabe? Toda vez que eu penso assim, eu não dou conta dessa bagunça, eu não dou conta dessa casa, eu vou deixar esse trem tudo bagunçado aqui, eu penso assim, mas eu quero ter uma casa maior, mas eu quero ter uma casa desse jeito, mas eu quero ter uma casa desse outro jeito. E aí eu penso de volta, como Deus vai me dar, como eu vou ter, se você não acredita em Deus, né, talvez, como eu vou ter uma casa maior se eu não consigo dominar e organizar a casa pequena que eu tenho, sabe? Como eu vou ter mais se no pouco eu não dou conta? Não faz sentido, sabe, gente? Por isso que arrumar casa, ele começa te dando um nível de clareza muito grande, porque na bagunça a gente não consegue pensar nada, na bagunça a gente não consegue organizar nada.
E você estando no meio da bagunça não adianta você pensar assim, vou organizar minha vida financeira. Não vai, sabe? Começa aí organizando. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo para fazer aquela faxina que precisa tudo de uma vez, mas começa organizando o quarto, começa arrumando a cama todo dia, começa lavando as vasilhas, sabe? Começa fazendo essas coisas, tentando manter a ordem. Eu aqui em casa, até uma dica aí, eu aqui em casa às vezes eu não tenho condição de fazer faxina aqui em casa, então o que que eu faço? Dou aquela juntada ali nas coisas, né? Eu costumo colocar ali 5 minutos para uma coisa, 5 minutos para outra, 5 minutos para outra. E ali dou aquela arrumada que eu tenho condição naqueles 5 minutos em cada cômodo que eu posso. E ali fica assim, já dá um ambiente muito mais claro. Parece que o ar circula muito mais quando a gente faz essa organização, essa limpeza no nosso ambiente, tá? Então, se você quer mudar de vida, se você quer ser uma pessoa mais constante, se você quer ser uma pessoa mais disciplinada, se você quer melhorar a sua vida, começa pela sua casa. Um ambiente organizado vai te dar espaço mental para poder pensar em outras coisas que são mais importantes do que a louça suja, por exemplo. Então começa hoje, sabe? Olha aí para sua casa depois desse vídeo. Olha para sua casa e vê o que está fora do lugar, o que está bagunçado, o que precisa ser arrumado, o que precisa ser lavado, o que precisa ser consertado. E começa nessas coisas. Vai por mim. Não tenta, gente. Eu já tentei, inclusive, tá? Não tenta, tipo assim, ler 20 livros por mês. Não tenta fazer isso. Não tenta ver 27 lives que tá acontecendo das pessoas mais fodas que existem, sabe? Não tenta fazer isso. Começa pelo simples, porque é o simples que vai mudar de fato a sua vida. Tô dizendo que as outras coisas não são importantes? Não é isso que eu tô falando. Tô falando que nesse momento, começando aí do zero, de tudo bagunçado, arruma sua casa. Começa arrumando a sua casa, arruma o seu quarto, arruma o seu guarda-roupa e depois vai passando para as outras partes, tá? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, porque como eu falei, esse é o primeiro vídeo, mas virão vários outros vídeos para te ajudar a ter mais clareza, constância, disciplina e foco na sua vida como um todo, tá? Então se inscreve no canal para você ver esses outros vídeos também chegando. Gostaria de te pedir também para comentar aqui debaixo se você gostou desse vídeo, o que você achou desse vídeo, sugestões para esse canal e também me contar o que você vai fazer a partir de agora para manter sua casa organizada. Como que você vai começar a sua mudança de vida a partir desse primeiro vídeo, a partir desse primeiro passo que você tá vendo, tá? Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo, gente! Um beijo e tchau!